Hoje, vamos embarcar em uma jornada épica, uma história que transcende os séculos, repleta de reviravoltas, desafios e lições atemporais. Estou prestes a te contar a fascinante saga de José do Egito, um homem cuja vida foi marcada por traições, superações e um destino extraordinário. Preparem-se para uma jornada que certamente deixará uma marca duradoura em sua vida. José, um jovem que viu sua infância florescer sob os olhares de afeto de seu pai, Jacó. Foi agraciado como o primogênito de Raquel, a amada esposa de Jacó. A vida de José começou com a tragédia da perda de sua mãe durante o nascimento de seu irmão mais novo, Benjamim. Contudo, mesmo envolto pela sombra da tragédia, Jacó manifestou seu amor paternal por José de maneira extraordinária. Em um gesto de afeto, Jacó presenteou seu filho José com uma túnica esplêndida, meticulosamente tecida, em uma tapeçaria que exibia uma explosão de cores vibrantes e variadas. Cada fio era entrelaçado com cuidado, criando não apenas uma vestimenta, mas uma obra de arte que refletia o amor e a estima do pai por seu filho especial. No entanto, essa demonstração de amor despertou uma tempestade de inveja e ressentimento entre os 10 irmãos de José. Esses irmãos, provenientes do casamento de Jacó com Lia, cujo matrimônio foi resultado de artimanhas enganosas de Labão, pai de Lia, nutriam um profundo descontentamento em relação ao tratamento preferencial recebido por José. O ressentimento era alimentado pela lembrança constante de que Jacó não compartilhava o mesmo amor por Lia que tinha por Raquel. Assim, a história de José se desenrola não apenas como um relato de uma família complexa, mas como um drama humano repleto de emoções, marcado por escolhas difíceis e relacionamentos conflituosos. Cada elemento desta narrativa reflete a complexidade das relações familiares e as nuances das emoções humanas, mantendo-se fiel à essência da narrativa bíblica. A frustração dos irmãos de José atingiu um ápice ainda maior, quando confrontados com os sonhos grandiosos que permeavam a mente de José. Em uma dessas visões oníricas, ele testemunhou 11 feixes de grãos, cada um simbolizando um de seus irmãos, curvando-se diante do seu feixe. Em um outro sonho, narrado detalhadamente por José, o sol personificando seu pai, a lua, simbolizando sua mãe, e 11 estrelas, todos curvavam-se diante dele. A combinação desses sonhos visionários, juntamente com o manto exuberante que ostentava e o tratamento preferencial que recebia, transformou José em uma figura marcante na dinâmica familiar. Sua identidade era moldada por uma aura de singularidade e destaque, amplificada pelos sinais celestiais que apontavam para uma posição de liderança e reconhecimento. Assim, a saga de José se desdobrava não apenas como uma narrativa de eventos, mas como uma teia emaranhada de sonhos, símbolos e relações familiares complexas. A projeção de sua grandiosidade nos sonhos apenas intensificava a rivalidade entre ele e seus irmãos, acentuando a complexidade emocional dessa história, que de maneira detalhada e cativante reflete as nuances da condição humana, as quais podemos observar até hoje. Um capítulo sombrio da saga de José se desenrolou quando Jacó tomou a decisão de enviar seu filho para entregar provisões aos irmãos que pastoreavam ovelhas em Dotã. Ao chegar neste lugar, imerso em uma atmosfera de ciúmes e ressentimentos, a maioria dos irmãos de José concebeu um plano sinistro: matá-lo e lançar seu corpo em um poço vazio. Entre a conspiração nefasta, Rúben emergiu como uma voz de moderação, propondo uma alternativa menos letal. Ele sugeriu que, em vez de ceifar a vida de José,
o jogassem vivo no poço. Secretamente, Rúben planejou retornar mais tarde para resgatar seu irmão sonhador e reintegrá-lo à família, aliviando assim as tensões que ferviam entre eles. Os irmãos concordaram com a sugestão de Rúben e jogaram José no poço. Contudo, antes que a promessa de resgate pudesse se concretizar, uma reviravolta trágica aconteceu. Os irmãos decidiram vender José como escravo a mercadores que se dirigiam ao Egito, alterando irreversivelmente o curso de sua vida. Para encobrir a cruel realidade do destino de José, os irmãos optaram por uma artimanha astuta. Mancharam o manto magnífico de José com sangue de cabra e deram a Jacó como prova do suposto falecimento de seu amado filho. A visão do casaco ensanguentado devastou Jacó, que mergulhou em uma tristeza profunda. Enquanto isso, a trajetória de José o conduziu de um filho privilegiado e mimado para a condição de escravo impotente, embarcando em uma jornada em direção a terras estrangeiras. A sua chegada ao Egito marcou um novo capítulo, pois os mercadores o negociaram como escravo, entregando ele nas mãos de Potifar, o respeitável capitão da guarda do faraó. A dedicação e competência de José não passaram despercebidas por Potifar, que, impressionado, rapidamente o promoveu a chefe de toda a casa. As responsabilidades de José se estendiam por tudo o que pertencia a Potifar, e sua posição ascendente indicava uma melhoria em sua sorte. No entanto, algo iria acontecer, pois um membro específico da casa de Potifar estava prestes a lançar uma sombra sobre o sucesso recentemente conquistado por José. José, dotado de uma beleza notável, não escapou à percepção da esposa de seu mestre. De fato, ela estava tão apaixonada por ele que tentou repetidas vezes seduzi-lo para compartilhar seu leito. Persistente, José recusou firmemente as investidas, justificando que seu mestre confiara-lhe tudo, exceto a esposa, e que ceder a tal avanço seria um ato de pecado contra Deus. No entanto, a tentadora não desistiu de seus intentos. Em um momento decisivo, ela o encurralou e, ao tentar fugir, agarrou sua capa. Com a capa agora em suas mãos, a esposa de Potifar formulou alegações graves, acusando José de uma tentativa de abuso. Diante dessas acusações selvagens, Potifar, confrontado com uma situação delicada, teve pouco recurso além de enviar José para a prisão. Contudo, a ironia permeava a injustiça, pois José era inocente de qualquer crime. Sua postura resiliente não passou despercebida, impressionando o diretor da prisão ao ponto de colocar José no comando dos demais prisioneiros. Assim, a história de José continuava a se desdobrar, agora entre as grades frias de uma prisão, onde sua integridade e habilidades seriam novamente postas à prova. Dentro dos limites frios da prisão, José assumiu o papel de intérprete de sonhos para dois colegas encarcerados, o copeiro do faraó e o padeiro-chefe. O sonho do copeiro, onde ele servia ao faraó suco de uva recém-espremido, foi interpretado por José como um presságio de sua restauração à posição anterior. Por outro lado, o sonho do padeiro, envolvendo pássaros que devoravam pão de cestos destinados ao faraó, infelizmente, sinalizava sua iminente execução. De maneira impressionante, ambas as previsões de José se materializaram. O padeiro foi levado à execução e os pássaros, de fato, alimentaram-se de seu corpo. Enquanto isso, o copeiro foi reintegrado à sua posição anterior, retornando à graça do faraó. No entanto, a gratidão não acompanhou a libertação, pois o copeiro rapidamente se esqueceu de José, apesar de este ter feito um pedido específico para que intercedesse junto ao faraó em favor de sua própria libertação.
A ironia da ingratidão pairava sobre o desenrolar da história de José na prisão. Somente 2 anos depois, quando o próprio faraó foi assombrado por um pesadelo enigmático, é que o copeiro, que antes havia esquecido José, finalmente lembrou-se dele. O sonho de Faraó envolvia 7 vacas magras, devorando 7 vacas gordas, e 7 espigas mirradas de grãos, consumindo 7 espigas cheias. Incapazes de interpretar o enigma, os oficiais do Faraó se viram perplexos, até que o copeiro lembrou-se de José e recomendou que buscassem a sabedoria dele. Chamado diante do Faraó, José decifrou o enigma, revelando que o sonho era um presságio de 7 anos de abundância, seguidos por uma fome igualmente duradoura. Prevenindo sobre o futuro, José aconselhou o faraó a armazenar grãos em preparação para a iminente escassez, que se aproximaria 7 anos adiante. Nesse momento crucial, a sabedoria de José emergiu como uma luz em meio à escuridão, oferecendo não apenas interpretação, mas também uma estratégia crucial para enfrentar os desafios que se desenhavam no horizonte. A interpretação do sonho, aliada ao sábio conselho oferecido por José, deixou uma profunda impressão no faraó, levando-o a tomar a decisão de nomear José como seu segundo em comando no Egito. Com essa nova posição, José assumiu a responsabilidade de supervisionar o estoque de grãos, antecipando a iminente e grandiosa fome que se aproximava. Aos 30 anos de idade, José emergiu como a segunda figura mais poderosa da terra. Conforme profetizado por José, 7 anos de abundância se desdobraram, durante os quais ele liderou eficientemente a coleta e o armazenamento de grãos. Contudo, a euforia dos prósperos 7 anos chegou ao fim, dando lugar à dura realidade quando a fome, como previsto, atingiu o Egito com toda a sua intensidade. Não apenas a nação do faraó, mas todo o mundo experimentou os impactos devastadores da escassez que se espalhava implacavelmente. O faraó instruiu os egípcios a procurarem José para adquirirem grãos dos depósitos. A notícia de que o Egito dispunha de reservas de grãos espalhou-se e, ao longo do tempo, um homem idoso chamado Jacó enviou seus filhos para realizar uma compra. Foi assim que, muitos anos depois, José, agora ocupando a posição de governador do Egito, encontrou-se frente a frente com seus irmãos, aqueles que o haviam traído no passado. Embora os irmãos não tenham o reconhecido, curvaram-se diante dele. José, por sua vez, optou por não revelar sua identidade, ocultando-se por trás de um disfarce. O governador egípcio decidiu submeter seus irmãos a uma prova. Ele questionou a origem deles e acusou de serem espiões. Diante do terror que os envolvia, os irmãos insistiram que eram, de fato, irmãos, revelando que o mais jovem estava em casa e que um irmão não existia mais. José decretou que seus irmãos fossem detidos na prisão por 3 dias. Posteriormente, ele emitiu a ordem de que um dos irmãos permanecesse como refém na prisão, garantindo sua liberdade apenas quando os demais retornassem acompanhados do irmão mais novo. Neste ponto, uma onda de convicção varreu os corações dos irmãos, levando-os a acreditar que estavam enfrentando uma retribuição por sua conduta cruel em relação a José, muitos anos antes. Simeão foi amarrado diante de seus olhos, enquanto os demais foram enviados de volta para casa, carregando sacos de grãos. Desconhecidos para eles, a prata com a qual haviam adquirido os grãos estava secretamente escondida dentro de seus sacos, tecendo uma trama de suspense e intriga em torno do destino deles. Repleto de pesar, Jacó reconheceu a necessidade de permitir que Benjamim retornasse ao Egito com seus irmãos. Quando os irmãos surgiram de volta ao Egito com Benjamim, José experimentou uma emoção intensa. Contudo, ele manteve seus sentimentos ocultos
e convidou seus irmãos, incluindo Simeão, que havia sido libertado, para se unirem a ele em um banquete. Naquela noite, José deu a ordem para que os jumentos dos seus irmãos fossem carregados com toda a quantidade de grãos necessária, além da prata que trouxeram consigo, dobrando a quantia como compensação pela viagem anterior. De maneira estratégica, José também instruiu que sua taça de prata fosse ocultada entre os mantimentos de Benjamim. Quando os irmãos retornaram à sua casa, a atmosfera estava tensa, carregada de expectativa e apreensão. José, o mordomo de confiança, embarcou em uma busca meticulosa pela preciosa taça de prata. A tensão atingiu o ápice quando a taça foi finalmente descoberta nos mantimentos de Benjamim, desencadeando uma série de eventos que mudariam o curso das vidas dos irmãos. Diante da revelação de que Benjamim deveria permanecer como escravo, Judá, movido por um desespero palpável, lançou-se aos pés de José. Num ato de coragem e compaixão, implorou que permitisse que ele mesmo assumisse o fardo da escravidão no lugar de seu irmão mais novo. A cena estava impregnada de emoções intensas, delineando as complexidades das relações familiares e os sacrifícios feitos em nome do amor fraternal. Foi nesse momento crucial que José, incapaz de conter suas próprias emoções, rompeu em prantos diante dos irmãos confusos. Num gesto de confiança e revelação, ele se declarou, revelando sua verdadeira identidade. A expressão de choque nos rostos dos irmãos deu lugar a uma expressão de surpresa, enquanto José assegurava a eles que não os prejudicaria. José, agora desprovido de qualquer máscara, solicitou que os irmãos trouxessem seu pai, Jacó, ao Egito. O propósito de reunir a família estava prestes a se concretizar. Finalmente, após anos de separação, pai e filho se encontraram em um abraço emocionado. O encontro, marcado por lágrimas e sorrisos, simbolizou a reconciliação e a restauração de uma família dilacerada. José emergiu como um verdadeiro herói bíblico nessa história familiar. Seu ato de perdão transcendente não apenas salvou sua família da ruína, mas também ilustrou o poder transformador da compaixão e da reconciliação. O relato não apenas ecoa através das páginas da história bíblica, mas também ressoa como uma poderosa lição sobre a importância do perdão e da redenção. Em meio a uma jornada repleta de altos e baixos, desafios que pareciam intransponíveis e vitórias conquistadas com perseverança, a vida de José se revela como um vasto campo de ensinamentos valiosos. Cada capítulo de sua existência oferece lições preciosas sobre como lidar com as reviravoltas que a vida apresenta, deixando um legado inspirador. Quando Deus revelou a José os eventos futuros que o Egito enfrentaria, desde o período de bonança até a crise das vacas magras, o governador não apenas interpretou os sinais divinos, mas apresentou ao faraó um notável plano econômico. Esse plano não só resguardou a população local da iminente fome, mas estendeu seus benefícios aos povos vizinhos. Assim, vemos que a gestão de José não foi apenas um reflexo de suas habilidades terrenas, mas um instrumento nas mãos do Senhor para a preservação da vida. A história ressoa como uma narrativa poderosa de como a sabedoria e a liderança, quando alinhadas com a vontade divina, podem ser catalisadoras da salvação não apenas para indivíduos, mas para comunidades inteiras. Testemunhamos as adversidades que José enfrentou, desafios tão intensos que, se nos encontrássemos em sua posição, seria difícil manter a paciência. Surpreendentemente, mesmo diante do ódio dos irmãos, da venda como escravo e da injusta prisão, José perseverou com paciência e confiança inabalável na vontade de Deus.
Após ascender ao cargo de governador na terra do Egito, José exerceu uma liderança robusta sobre o povo, implementando com precisão seu planejamento abrangente para o plantio, colheita e venda. Sua influência foi tão notável que suas diretrizes foram seguidas de maneira estrita. Essa liderança substancial não foi apenas uma posição de prestígio, mas foi habilmente utilizada por José para o bem-estar do povo e da nação. José, no Egito, mostrou uma disciplina inflexível e uma abordagem rigorosa no armazenamento de alimentos, mesmo durante os anos de vacas gordas, um comportamento que, à primeira vista, poderia parecer irracional. Sua visão estratégica o impulsionou a acumular provisões para os tempos desafiadores que se seguiram. Essa gestão eficiente não apenas garantiu a sustentabilidade durante as fases de escassez, mas também destacou a previsão e a sabedoria que caracterizavam o governo de José no Egito. Diga-me nos comentários quais histórias bíblicas você quer ouvir no canal Visão Bíblica e se você quer aprender mais, inscreva-se no canal.